Imagine deixar tudo para trás. Sua casa, sua terra, sua história. Tudo isso por uma promessa, um sonho de uma nova vida em um lugar desconhecido. O novo mundo. Esta é a história, não apenas de coragem, mas de uma sobrevivência brutal que moldou nações. No século XVII, a Europa era um barril de pólvora. Crises, fome e guerras religiosas empurravam milhares de pessoas para o desespero. E então, líderes e companhias comerciais começaram a sussurrar sobre uma terra de oportunidades. Do outro lado do oceano. Para muitos, era a única saída. Famílias venderam tudo o que tinham, às vezes por quase nada, apenas para assinar um contrato de viagem que prometia liberdade e prosperidade. Nos portos, uma multidão se formava. Artesãos, camponeses, soldados e famílias inteiras, todos olhando com uma mistura de medo e esperança para os navios mercantes, adaptados às pressas para carregar almas, em vez de mercadorias. O embarque era um caos de choro e chuva. As crianças, muitas vendo o oceano pela primeira vez, agarivam-se às saias de suas mães. Com um som pesado das âncoras sendo içadas, o continente europeu começou a desaparecer no horizonte, e com ele, a vida que conheciam. A bordo, o cheiro do porão, lotado e sem ventilação, rapidamente se tornou insuportável. A esperança, que os movia agora, disputava espaço com um medo crescente. A comida, racionada desde o início, começou a faltar. As doenças, inevitáveis em um ambiente tão insalubre, espalharam-se como fogo. Não demorou para que a morte se tornasse uma companheira de viagem. O primeiro corpo, enrolado em um pano, foi lançado ao mar. Um lembrete sombrio do preço daquela jornada. A travessia do oceano era um teste de resistência. Tempestades violentas sacudiam os navios, fazendo os mastros gemerem como se fossem se partir. Nos porões escuros, colonos de diferentes fés se uniam em oração, um ato de desespero compartilhado. Ratos, tão famintos quanto os passageiros, disputavam cada migalha. Água potável, armazenada em barris de madeira, contaminou-se, trazendo mais doenças. Em meio ao caos, a vida encontrava um caminho. Um bebê nasceu em alto mar, um pequeno farol de esperança na escuridão. Mas a tensão era constante. O sol castigava. As discussões por comida, o espaço, se tornavam violentas. E o escorbuto, a praga dos mares, enfraquecia corpos e mentes. Houve dias em que o vento simplesmente parou, deixando o navio à deriva, um ponto insignificante no vasto azul. Mas então, pequenos sinais surgiram. Um cardume de peixes, aves desconhecidas no céu. E finalmente, após semanas que pareceram uma eternidade, o grito que todos esperavam: terra à vista. A emoção era indescritível. O desembarque foi cauteloso. A praia era cercada por uma floresta densa e intimidadora, de onde vinham sons estranhos que arrepiavam a espinha. O solo parecia fértil, mas cada sombra parecia esconder uma ameaça. A primeira coisa que fizeram foi fincar uma cruz na areia, um marco de sua fé e de sua chegada. Barracas improvisadas foram montadas, armas mantidas sempre à mão. Acender o primeiro fogo em terra firme foi um ato simbólico, uma pequena vitória contra o desconhecido. Grupos de reconhecimento foram enviados, e o que encontraram aumentou a tensão. Pegadas que não pertenciam a nenhum animal europeu. O medo de um ataque de habitantes invisíveis era palpável. A descoberta de uma fonte de água doce foi um alívio imenso. Reunidos em seu primeiro conselho, a decisão foi unânime, embora assustadora. Eles permaneceriam. Não havia para onde voltar. A realidade da sobrevivência se impôs rapidamente. As provisões trazidas do navio acabaram, e a caça e a pesca, naquelas terras estranhas, se mostraram muito mais difíceis do que imaginavam. Os homens entravam na floresta armados, mas muitas vezes voltavam de mãos vazias. Um colono foi gravemente ferido por um animal selvagem, um lembrete da nova cadeia alimentar, da qual agora faziam parte. Chuvas torrenciais transformaram o acampamento em um lamaçal,
e os abrigos improvisados desmoronaram. Com a umidade, vieram doenças tropicais desconhecidas. As crianças foram as primeiras a adoecer. Logo a primeira morte em terra. Uma mulher, consumida pela febre. O enterro foi silencioso, sem energia para o luto. E então, o inverno chegou. Mais cedo e mais rigoroso do que qualquer um poderia prever. O frio e a fome se tornaram os verdadeiros inimigos, matando os mais fracos. A colônia estava à beira do colapso, com brigas internas explodindo e alguns colonos planejando fugir para a selva. Uma sentença de morte certa. Um pequeno grupo sobreviveu à custa de raízes e cascas de árvores. A esperança estava quase perdida. E foi nesse momento de desespero que eles apareceram. Silhuetas surgindo silenciosamente entre as árvores. Os nativos. O medo paralisou os colonos. Com as armas em punho, a tensão era máxima. Mas em vez de um ataque, um dos indígenas fez um gesto de paz. A comunicação era impossível, mas os gestos e a necessidade falaram mais alto. Os nativos ofereceram comida, milho, abóbora, alimentos que salvaram os colonos da inanição. A desconfiança era mútua, mas as primeiras trocas foram feitas. Os indígenas ensinaram os recém-chegados a plantar, a caçar e a reconhecer as plantas medicinais da floresta. Uma aliança frágil começou a se formar, com as crianças de ambos os lados, quebrando barreiras ao brincarem juntas. Contudo, nem todos aceitavam essa convivência. A ganância e o preconceito de um único colono levaram a uma traição. Um roubo. A tensão explodiu em um conflito isolado, e um indígena foi morto. A paz, tão duramente conquistada, foi estilhaçada. A aliança quase se desfez, mas os líderes, de ambos os lados, sabiam que a guerra seria a ruína de todos. Por um fio, a convivência foi mantida. Com a ajuda dos nativos e a lição aprendida, a construção da colônia começou de verdade. Casas de madeira substituíram as barracas. Uma paliçada foi erguida para proteção. Os campos foram limpos e o milho semeado. A comunidade se organizou. Ferramentas eram compartilhadas. As mulheres organizavam os estoques de alimentos e os homens montavam turnos de guarda. As crianças aprendiam a trabalhar desde cedo. A primeira colheita foi motivo de uma grande celebração, unindo colonos e indígenas em um banquete de gratidão. Novas regras foram criadas, um pequeno forte foi construído. E a fé, que havia sido testada até o limite, ganhou um novo espaço, com a construção de um local de oração. A notícia da sobrevivência da colônia chegou à Europa, e navios com reforços começaram a chegar. Mas cada novo navio trazia também novos desafios. Mais bocas para alimentar, novos conflitos culturais e o pior de tudo, as doenças europeias que voltavam com força, agora afetando também seus aliados indígenas. Mais uma vez, foi um curandeiro nativo que ajudou a salvar os doentes. A colônia sobreviveu, cresceu, e o medo inicial começou, lentamente, a diminuir. Mas a paz, no novo mundo, era uma ilusão. Tribos ribais inimigas dos seus aliados viram a colônia como uma ameaça, ou uma oportunidade. O ataque veio à noite, o alarme soou e o assentamento mergulhou no caos. Armas de fogo contra arcos e flechas, tochas incendiando as casas de madeira. O combate foi brutal. Mulheres e crianças se esconderam, enquanto os homens lutavam por suas vidas. Ao amanhecer, a colônia estava em ruínas. As perdas foram pesadas de ambos os lados. A fome, mais uma vez, bateu à porta. Em meio à dor e à destruição, os sobreviventes se uniram. A reconstrução começou tijolo por tijolo, tábua por tábua. A dor não os quebrou. Ela os fortaleceu. Jovens que haviam crescido em meio à adversidade assumiram papéis de liderança. A sobrevivência tinha se tornado rotina. Eles aprenderam a viver em um estado de alerta constante. O novo mundo já não era apenas um lugar assustador. Era o campo de batalha, onde sua nova identidade estava sendo forjada. Anos se passaram. As crianças que nasceram no navio, ou nos primeiros anos da colônia, agora eram adultos. O pequeno assentamento se tornou uma vila, com estradas de terra ligando a outras colônias, que surgiam ao longo da costa. O comércio floresceu. A terra, antes hostil, agora produzia
em abundância. A memória dos que morreram no caminho era sagrada. Suas histórias contadas ao redor das fogueiras, para que ninguém esquecesse o preço daquela nova vida. A fé e o trabalho duro continuavam sendo os pilares daquela sociedade. A chegada de novas levas de imigrantes e a expansão territorial mudaram para sempre a relação com os povos indígenas, levando a novos e inevitáveis conflitos. A terra estava sendo definitivamente ocupada. Um dos primeiros colonos, agora um velho de mãos calejadas, sentou-se para escrever suas memórias. Ele se lembrava da travessia, do cheiro do navio, da fome que roía o estômago, do medo que paralisava a alma. Ele reconhecia o preço terrível que pagaram, mas ao olhar pela janela, para os campos verdes e as casas de sua vila, ele entendeu. Aquele lugar selvagem, que quase os devorou, finalmente se tornara o seu lar. A saga desses primeiros colonos é uma história de perdas inimagináveis e de uma resiliência sobre-humana. Eles não apenas sobreviveram, eles construíram as fundações de um novo mundo. Obrigado por assistir. Se você gostou desta jornada, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias como essa. Até a próxima.